O tema da aula é o projeto de loteamento. Nós sabemos, entretanto, que antes da apresentação do projeto de loteamento, é preciso também obter a certidão de viabilidade técnica do empreendimento. Essa viabilidade técnica é a respeito da coleta e destinação do lixo, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o sistema de iluminação pública e domiciliar. Qual a razão dessa exigência das certidões de viabilidade técnica emitidas pelas concessionárias de serviços ou até pelo próprio poder público no caso da coleta e destinação do lixo? Bom, em relação ao lixo, nós temos aqui um problema. Quem faz a destinação final do lixo é o poder público municipal. E se você tem em uma cidade com 2.000 famílias e agora se pretende aprovar um loteamento com 500 lotes, significa que teremos mais 500 famílias. E com certeza isso vai provocar um impacto no orçamento municipal, já que a prefeitura paga apenas pelo recolhimento do lixo de 2.000 famílias. E isso tem um peso. O lixo geralmente ele é pesado. Enquanto que você tendo um acréscimo de mais 500 famílias, haverá um impacto para o município. É viável isso de forma técnica? Isso é viável economicamente para o município? Ele tem condição de suportar essa despesa a mais com lixo? É algo a ser avaliado. O abastecimento de água, a concessionária também precisa ser consultada sobre a viabilidade técnica deste novo empreendimento ser ligado à rede de abastecimento de água já existente. Pode ser que o novo empreendimento, pelas dimensões que possua, seja inviável tecnicamente, porque a rede de abastecimento de água não suporta o seu dimensionamento. Neste caso, ou o pedido será indeferido, ou o empreendedor apresentará uma solução que deverá ser custeada pelo próprio empreendedor para a ampliação da rede de abastecimento de água, sendo possível tecnicamente a aprovação do seu empreendimento. O esgotamento sanitário vai na mesma linha de interpretação. O esgotamento sanitário demanda uma análise se a rede de esgoto existente, a central de tratamento desse esgoto são suficientes para suportar esse novo empreendimento. Caso não sejam suficientes, a viabilidade técnica não será possível e, ao menos, se o empreendedor fizer as suas dispensas, a solução para esse esgotamento sanitário. Nós temos, finalmente, a viabilidade técnica que deverá ser apresentada e obtida pela concessionária de iluminação pública e domiciliar a respeito da rede de energia. Pode ser que também não tenha capacidade para esse novo empreendimento. Podemos estar falando de um loteamento residencial, mas podemos estar falando de um loteamento industrial, comercial, que tem uma capacidade de energia muito superior, vai exigir muito mais. Então, pode ser que sejam necessárias adaptações na rede, que deverão, se assim pretender o loteador, se ele assumir essa intenção em realmente fazer o seu empreendimento, cabe a ele assumir essa despesa. A questão envolvendo o projeto de loteamento em si está presente no artigo 9º da Lei
6.766 de 79. É ali no artigo 9º que nós vamos ver menção às exigências ao projeto de loteamento. Vamos à leitura do artigo 9º. Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras, com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, certidão negativa de tributos municipais e o competente instrumento de garantia. E os parágrafos 1º e 2º mencionam, parágrafo 1º, qual é o conteúdo dos desenhos, e o parágrafo 2º, o memorial descritivo. Em relação ao memorial descritivo, menciona o legislador a necessidade da descrição sucinta do loteamento com as suas características, fixação da zona ou zonas de uso predominante, condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas, que são exatamente as restrições convencionais, a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento. As áreas públicas não são doadas ao município, não tem um contrato de doação. Elas são transferidas ao poder público ex lege, por força da lei, no ato de registro do loteamento. E o projeto no memorial descritivo também deverá indicar a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários, serviços públicos de utilidade pública já existentes no loteamento e adjacências. Desta forma, o projeto de loteamento deverá apresentar os seguintes documentos. Vamos à análise de cada um deles. O requerimento assinado pelo empreendedor. O requerimento assinado pelo empreendedor. E esse requerimento tem que ser assinado pelo proprietário da gleba. É o proprietário quem assina o requerimento. É o proprietário quem pode ingressar com pedido de aprovação de um loteamento. O posseiro, já teve aluno que me perguntou isso, não pode pedir a aprovação de um loteamento. Só o proprietário ou alguém com procuração por ele. O outro documento é a certidão da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis, evidente. Outro documento é a certidão negativa de tributos municipais. O legislador, ele é literal em relação a isso. Para aprovar, é preciso certidão negativa de tributos municipais. A certidão positiva com efeitos de negativa não deve ser aceita. É certidão negativa. Isso aqui não é procedimento licitatório. Isso daqui é um requisito para aprovação do loteamento. Para quem for adquirir o lote, adquirir um lote sem débito algum de IPTU. Projeto urbanístico. O projeto urbanístico, ele vai conter os desenhos e o memorial descritivo, conforme exige o artigo 9º, parágrafo 1º e 2º da Lei 6.766. Um projeto urbanístico, desenho, memorial descritivo. O que mais? Sistema viário, equipamentos públicos, urbanos e comunitários, os espaços livres e as áreas não edificáveis. É o desenho do loteamento, projeto urbanístico. Projeto de terraplenagem, que vai trazer a indicação das ações que serão realizadas no terreno, determinação da inclinação dos taludes, caracterização do tipo de solo
medidas de prevenção à erosão, solução de pavimentação. Esse é o projeto de terraplenagem. Projeto de drenagem, destinado ao escoamento das águas pluviais, através de galerias ou canais de drenagem. É obrigatório também o projeto de água e esgoto. Esse projeto de água e esgoto, ele deverá atender às normas técnicas da ABNT, mas esse projeto de água e esgoto ele não é analisado pela prefeitura, ele é analisado pela concessionária. O projeto de loteamento ele já vem acompanhado com a verificação técnica da água e esgoto. Temos também o projeto de energia, que também não é analisado pela prefeitura. Ele depende da análise técnica da concessionária de energia elétrica. Nós temos o levantamento planialtimétrico, temos ainda, obrigatoriamente, a necessidade de apresentação do cronograma de execução das obras e dos serviços, ele é obrigatório, com duração máxima de 4 anos. É necessário também ser apresentado o instrumento de garantia, o artigo 9º exige isso, o artigo 18 da lei também exige isso, esse instrumento de garantia, que pode ser hipoteca, fiança bancária, depósito, chamados lotes calcionados, né, que tecnicamente é a hipoteca. É necessário ainda a especificação das obras de infraestrutura que serão executadas. Isso poderá eventualmente já constar do projeto urbanístico, do projeto de água e esgoto, do projeto de energia, do projeto de drenagem. É também preciso a anuência prévia do DR ou do DENIT, se o empreendimento estiver localizado às margens de rodovia. Também vai ser necessária a anuência da concessionária da ferrovia, se tiver às margens de uma ferrovia. Também é preciso a anuência prévia da Petrobras, caso haja dutos de óleo ou gás interceptando a gleba. Anuência também da concessionária de linhas de transmissão, caso tenha torres de energia cortando a gleba. Será fundamental também que conste a ART, anotação de responsabilidade técnica, ou o registro de responsabilidade técnica, também são obrigatórios estarem presentes. As chamadas restrições convencionais, elas vão constar do memorial descritivo e também dos contratos particulares. Essas restrições convencionais, elas são estabelecidas pelo empreendedor, né? Também deverão constar do projeto e serão registradas na matrícula do imóvel. Temos ainda os estudos ambientais, nas hipóteses e condições previstas na legislação. O projeto também deve ser constituído do estudo de impacto de vizinhança, também nas hipóteses exigidas pela legislação municipal. Essas restrições convencionais, como podemos observar, elas têm diversas regulamentações a respeito. Elas deverão estar no memorial descritivo do empreendimento, deverão constar do contrato, deverão ser levadas a registro no cartório de imóveis. Veja o que consta das normas de serviços extrajudiciais da Corregedoria de São Paulo. Todas as restrições presentes no loteamento, impostas pelo loteador ou pelo poder público, serão mencionadas no registro do loteamento, e aquelas que atingirem os lotes também serão noticiadas nas matrículas deles, em averbação remissiva. Veja o que consta do provimento número 260 da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. As restrições presentes no loteamento, impostas pelo loteador ou pelo poder público,
deverão ser, obrigatoriamente, mencionadas na matrícula-mãe e nas matrículas dos imóveis afetados, não cabendo ao oficial de registro, porém, fiscalizar a observância daquelas restrições. Essas restrições convencionais, elas devem estar previstas na matrícula e não cabe ao oficial de cartório diligenciar para exigir o cumprimento delas. As restrições convencionais, elas também causam uma certa polêmica quando há uma alteração na legislação. A legislação é alterada, ela é mudada. Como é que ficam essas restrições convencionais? Elas prevalecem, mesmo tendo ocorrido alteração na legislação? A doutrina do professor Eli Lopes Meireles e do professor José Afonso da Silva, podemos mencionar, é uma das teorias sobre o tema. Segundo estes autores, não há direito adquirido ao uso do solo. E como não há direito adquirido ao uso do solo, a lei posterior, a nova lei, ela vem em homenagem ao interesse público, ao interesse coletivo. Dessa forma, a nova lei vai ter prevalência sobre as restrições convencionais impostas, indicadas pelo empreendedor e aprovadas pela prefeitura, logicamente. É uma pergunta que os alunos fazem muito. As restrições convencionais, elas podem ser aceitas pela prefeitura? A prefeitura aceita as restrições convencionais se quiser, se o interesse público ali estiver presente. Se a prefeitura entender que não cabem essas restrições convencionais, elas não serão aprovadas e caberá ao empreendedor fazer alteração no memorial descritivo a respeito delas. Quando elas forem indicadas pelo empreendedor e aprovadas pela prefeitura, então surge aquela questão: e se vem a prefeitura depois e altera a lei municipal? A lei municipal diz que para aquela zona é misto. E aí o loteador colocou, é exclusivamente residencial. O loteador colocou residencial e a prefeitura concordou, residencial. Vem uma nova lei e essa nova lei reafirma que para aquela zona o uso é misto. O que prevalece? O memorial descritivo do loteamento, dizendo que é uso exclusivamente residencial, ou a nova lei, repetindo o que estava na lei antiga, é uso misto? A nova lei prevalece, segundo a teoria de Eli Lopes Meireles e José Afonso da Silva. A nova lei prevalece. A segunda corrente, a segunda teoria, que também é citada pelo próprio professor José Afonso da Silva, que é o que é adotado na cidade de São Paulo, o município poderá fazer constar da sua lei municipal, do seu plano diretor, que o que prevalece é o memorial descritivo ou a norma mais restritiva. O que acontece no exemplo que eu estou dando? A lei anterior dizia, é zona mista. O memorial descritivo aprovado pela prefeitura, registrado no cartório, diz, é zona exclusivamente residencial. A nova lei vem e fala, a zona é mista. Qual é mais restritivo? O memorial descritivo. Consta da lei municipal que prevalece a norma mais restritiva. Dessa forma, prevalece o memorial descritivo. Mas isso precisa constar da lei municipal. Pela teoria de José Afonso da Silva e Eli Lopes Meireles, prevalece a lei posterior. Pela segunda corrente comentada por José Afonso da Silva, se houver previsão na lei municipal que prevalece a norma mais restritiva, prevalecerá a norma mais restritiva, geralmente o memorial descritivo. Uma terceira corrente
presente muito forte na jurisprudência contemporânea. A prefeitura alterou o zoneamento, era misto, aprovou aquele loteamento como exclusivamente residencial. Agora aprova uma nova lei, colocando toda aquela zona, incluindo a área onde está o loteamento, como zona mista. A prefeitura fez algum estudo técnico para promover essa alteração? Porque a prefeitura aprovou algo admitindo apenas residência, agora está admitindo comércio. Aprovou algo apenas como casa térrea ou sobrado e agora está admitindo edifícios de 10 pavimentos. Houve um estudo de impacto de vizinhança? Porque as ruas, a infraestrutura básica, foram planejadas para uma determinada ocupação residencial. Casas térreas ou sobrado. E o que pretende agora o poder público é comércio. O que pretende agora o poder público são moradias de diversos apartamentos. Isso tem um impacto na infraestrutura básica. Isso foi analisado pelo poder público? Ou ele simplesmente fez essa alteração em seu zoneamento sem fazer os estudos técnicos necessários? Então, a jurisprudência tem apontado para a necessidade de ampla motivação e estudos técnicos em qualquer modificação do zoneamento municipal. Cabe ainda falarmos sobre o projeto de desmembramento. O projeto de desmembramento não está previsto no artigo 9º, ele está previsto no artigo 10 da Lei 6.766 de 79. Vamos à leitura do artigo 10. Para aprovação do projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de imóveis, planta do imóvel a ser desmembrado contendo indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos, indicação do tipo de uso predominante, indicação da divisão de lotes pretendida na área. Portanto, o que a lei exige é planta do imóvel, certidão com a matrícula da gleba, planta do imóvel, certidão com a matrícula da gleba. Basicamente é isso. Nós não vemos o legislador exigir aqui um instrumento de garantia. Nós não vemos ele falar nada sobre o cronograma para execução das obras de infraestrutura. Não disse, mas também é obrigatório. Se não tem a infraestrutura básica no sistema viário existente, deverá ser executada a infraestrutura básica, dentro de um cronograma estabelecido pelo empreendedor e aprovado pela prefeitura. E isso precisará também de um instrumento de garantia tal qual comentamos relativo à infraestrutura básica, que é exigida tanto para o loteamento como para os desmembramentos. Destacamos também aos alunos o que consta do artigo 11 da Lei 6.766 de 79. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem, ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. O que essa interpretação aqui tem a nos dizer, segundo o professor Toshio Mukai? O artigo 11 exige que você, prefeitura, possua uma legislação municipal sobre desmembramento, prevendo os padrões urbanísticos e edilícios do desmembramento. Se você não possui uma legislação com os critérios urbanísticos para aprovação dos desmembramentos, deverão ser adotados os mesmos critérios para os loteamentos. É aquilo que já falamos na videoaula sobre o princípio da legalidade,
na administração pública ou no direito administrativo. É fundamental, é necessário, é importante que haja lei municipal regulamentando diversos assuntos. E esse aqui é um dos aspectos. Se você não deseja áreas públicas para os desmembramentos, então é preciso que você legisle sobre isso. Caso contrário, pela redação do artigo 11, se você nada legislou sobre desmembramento, vai ter que aplicar os mesmos requisitos dos loteamentos. E para os loteamentos, sabemos que a exigência de áreas públicas. Lógico, tem alguns municípios, não é errado, que eles exigem também áreas públicas para a aprovação de desmembramentos, mas isso tem que ser uma exigência estabelecida por lei municipal. É interessante também ressaltar que o artigo 10, que comentamos, ele nada disse sobre a certidão de tributos imobiliários, certidão negativa. Então, também se a prefeitura pretende exigir certidão negativa de tributos, deverá fazer isso por lei municipal em relação ao desmembramento. Para os loteamentos, isso é exigido pelo artigo 9º.